uma realidade amarga da política, a coisa fundamental é a sobrevivência política do próprio governo. Um Brasil conversa hoje com Antony Pereira, cientista político e brasilianista. Antony, obrigado pela presença aqui no Brasil. Obrigado. A Operação Lava Jato representa um ponto de virada na história democrática do Brasil. A corrupção envolvendo a classe empresarial e os políticos nunca esteve sob tamanha exposição. Na tua visão, que há tantos anos estuda o Brasil, qual o legado da Operação Lava Jato? Tem uma frase famosa do Zhou Enlai, quando acho que Kissinger perguntou a ele sobre a Revolução Francesa. E ele disse que é cedo demais julgar, não é? Então, eu não estou fugindo da sua pergunta, mas acho que talvez um pouco cedo avaliar a herança. Mas acho que é muito importante, na minha visão, que ter herança positiva. Eu acho que todos nós gostaríamos que as forças, as instituições do Estado de Direito democrático vão prevalecer, que o novo sistema político vai ser mais transparente, com mais accountability, mais honesto, mas, como eu mencionei, depende muito também da sociedade civil. Sim. Porque se a sociedade civil fica passiva e não reage e não também se expressa nas urnas, discriminando contra o político corrupto, as práticas podem se sustentar, né? Podem repetir. Outra consequência da Operação Lava Jato foi um constante embate, e ainda continua esse embate, entre os poderes, o legislativo, o judiciário. Na tua visão, qual é o risco para a democracia brasileira desse constante conflito entre os poderes? Há um risco, por exemplo, do Congresso passar leis que vão diminuir a autonomia e poder do Judiciário. Eu acredito que não vai acontecer, mas tem alguns atores no Congresso querendo fazer algo parecido. Para mim, um passo muito importante, além da Lava Jato, é alguma reforma do sistema partidário e eleitoral para dar incentivos aos novos concorrentes, novos candidatos, fazer uma campanha mais honestamente. E eu estou falando sobre incentivos porque acho que não é suficiente condenar eticamente, moralmente. Eu acho que é importante tentar substituir o sistema velho com um novo sistema que realmente dar incentivos para prevenir a corrupção e não simplesmente punir. Porque é muito mais fácil, como nós sabemos, prevenir do que acertar as contas depois de um desvio enorme de dinheiro, o uso do dinheiro público numa campanha. Qual é a sua avaliação sobre o dito protagonismo de alguns atores do poder judiciário? O judiciário acabou ocupando espaços deixados pela política? A política perdeu espaço e o judiciário se apropriou desses espaços? Sim, acho que temos um diálogo interessante no Brasil em que muitas pessoas falam sobre a judicialização da política, mas também politização do judiciário. Então tem essas duas tendências. Às vezes eu acho alguns atores, por exemplo, alguns juízes agem como políticos, não é? Fala em nome do povo ou faz declarações que soa como um pronunciamento político mais do que um julgamento judicial. Tem uma narrativa mais politizada, né? Sim, isso acontece. Mas acho que, em geral, o trabalho desses órgãos está sendo muito importante, não é? Tem um conteúdo judicial muito forte em muitas dessas investigações e acho que também, porque a imprensa e a opinião pública muitas vezes cobra quando algum juiz excede esses limites ou fala politicamente demais, às vezes esse mesmo juiz vai voltar atrás e ficar um pouco mais discreto, que então tem um efeito positivo desses comentários e essa discussão no debate público. Falando sobre as manifestações da sociedade, o Brasil viveu desde 2013 talvez as manifestações aí sem precedentes. Sim. Qual é a sua avaliação sobre esse fenômeno? O que explica essa mudança de comportamento
do cidadão brasileiro? É um grande debate nas ciências sociais sobre a origem desses protestos em junho e julho de 2013. E parece que, em parte, é um fenômeno de expectativas subindo, não é? Porque aconteceu depois de 10 anos de crescimento do PIB per capita, do crescimento do salário médio. E, no mesmo tempo, pessoas estavam observando que a qualidade dos bens públicos não acompanhou. Transporte público, segurança, educação, saúde. E esse choque, essa divergência, acho que criou esse clima de inconformação do cidadão. E era muito variável, não é? Estive em Brasília dia 21 de junho e vi cartazes sobre muitas coisas distintas, não é? Sim. Legalização da maconha, direito do casamento gay, por exemplo, muitas coisas, mas acho que no fundo era esse choque, essa percepção que o mercado, em termos dos ganhos do mercado, era claramente lá realizado por muitas pessoas, mas o Estado não estava fornecendo a contrapartida. Né? Quer dizer, a vida da porta de casa para dentro melhorou, mas o Estado não acompanhou a qualidade a reforma dentro da casa. Sim, exato. Sim. A gente pode afirmar que o brasileiro está buscando uma nova identidade nacional em meio a tanta tensão social que o Brasil está vivendo? Eu acho que sim, e talvez também fora do país a imagem do Brasil está mudando, porque no passado a tendência do estrangeiro era pensar, o Brasil é festivo, é um país festivo, decorativo, agradável, é um bom lugar para visitar, mas não é um país sério, não é? Que você não vai contar no Brasil se tem problema de segurança no mundo E acho que isso está mudando, né? Essas cobranças dos cidadãos do Brasil estão mostrando um país mais complexo, mais sério. Eu sempre gosto de falar sobre, por exemplo, a capacidade na área da ciência e tecnologia do Brasil, porque é pouco reconhecido fora do país. E acho que, por causa dessa mudança interna, acho que a percepção de fora está mudando também. Bom, mudando um pouco o foco da nossa conversa, esse modelo de presidencialismo de coalizão instaurado no Brasil desde a redemocratização, que ganhou força desde a redemocratização, ele está esgotado, na tua visão? É possível governar o Brasil sem esse método de cooptação parlamentar que a gente vê hoje? Eu acho que pode continuar. Não é? Eu, pessoalmente, como cientista político, eu gosto muito da análise do Jairo Nicolau, não é? Dizendo que o atual sistema custa demais, especialmente com o pequeno partido. Não é? Tem muito partido que tem menos que 1% do voto popular e vai negociar e vai receber em troco do apoio alguma coisa. Não é? Pode ser ministério, pode ser gastos no orçamento federal. E se os próprios políticos podem reformar esse sistema, por exemplo, criar uma cláusula de barreira, não necessariamente radical, o próprio Jairo Nicolau está falando em 1,5%, em vez de 5%, por exemplo, como a Alemanha. Sim. Mas isso vai diminuir o número do partido, talvez até 20%, um pouco mais gerenciável, não é? E baixar o custo das transações entre o Executivo e Congresso. Acho que é muito importante alterar o sistema para diminuir o custo da maioria no Congresso. Avaliando o sistema partidário brasileiro que você tocou, o professor Matias Spector, num recente artigo na Folha de São Paulo, ele escreveu que o Brasil é um país refém das suas próprias escolhas ao politizar cargos estratégicos nas estatais. Sim. A estrutura do Estado precisa de menos intervenção partidária? Será que se nós tivéssemos menos presença partidária nas estatais, nós teríamos um Estado mais eficiente? Eu concordo com essa tese. Eu não sei se é consensual no Brasil, mas, por exemplo, se você ia reformar as estatais e criar... eu não estou falando sobre
o controle financeiro das estatais. Não é? E você pode manter, por exemplo, um Estado que tem ações, a Petrobras, até os fundos de pensões que investem. Não estou falando nisso, mas os executivos da empresa, se você pode tornar a empresa mais profissional, mais parecido com uma empresa privada, com menos influência das escolhas dos membros do Congresso, você pode blindar a estatal dessas influências. E semelhante, o fato que o presidente atual vai indicar em torno de 20 mil pessoas nas altas camadas, isso é excepcional também. O presidente americano tem mais ou menos 4 mil. Indicações. Um governo federal maior. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha vai ter muito poucas indicações, porque o serviço público, o funcionalismo público, chega até o segundo nível dos ministérios. Então, acho que é bom momento o Brasil refletir sobre isso, se realmente quer continuar com esse intercâmbio tão grande entre o Congresso. Quer dizer, nominalmente é presidente, mas realmente é o Congresso que vai influenciar as indicações. Se realmente o custo disso é tolerável hoje em dia. Ambos nas estatais, mas também a alta camada do funcionalismo público no nível federal. Agora, migrando para o governo Temer, o presidente Temer está propondo reformas que poderão ter impactos econômicos, né, em médio e longo prazo, né? Reforma trabalhista, reforma no sistema previdenciário. O fato desse governo ter baixa popularidade dá a ele a possibilidade de impor uma agenda com remédios amargos no Brasil? Acho que sim. O próprio presidente fala, como às vezes, que quer dizer, ele vai, sendo um presidente que aparentemente não tem aspirações de ser reeleito, que ele pode fazer as reformas difíceis, como nós sabemos que o déficit fiscal ainda é grande, não é? Era pior 1 ou 2 anos atrás, era quase 10% do PIB, agora caiu para 6%, eu acho, nessa faixa, mas ainda é alto e tem um custo muito grande, porque para o Estado brasileiro emprestar é caro, não é? Paga juros muito altos. E é uma janela para o presidente reformar, tentar diminuir o déficit, reformar a Previdência, reformar as leis trabalhistas. Eu não sei agora se vai ser possível por causa dessa guerra que estávamos falando entre o Judiciário e o Congresso que vai acontecer. Né? Sim. O presidente tem fôlego político para chegar até o fim do mandato, na tua visão? Eu acho que ele tem, com o complementar, que não necessariamente fazendo todas as reformas que ele quis. Mas o básico, gerenciamento macroeconômico do equipe dele, acho que vai ficar. Minha aposta também, pode ser uma aposta totalmente errada, porque antigamente foi totalmente errado também, que ele vai, se ele sobrevive até setembro, quando o Procurador da República vai sair, ele vai até o final do mandato, porque o tempo também vai influenciar isso, e a complexidade dos processos e a dificuldade de tirar um presidente no último ano do mandato dele vai influenciar as pessoas, dizer, olha, vamos esperar até 2018, tentar renovar o sistema. Ou seja, as reformas podem ter peso de ouro aí na negociação dele, entre ele e o Congresso. Acho que sim, porque se salvar. Sim, porque qualquer governante, talvez uma realidade amarga da política, a coisa fundamental é a sobrevivência política do próprio governo. Não é? Qualquer governo vai pensar assim, que isso é um valor essencial. Sim. E, quer dizer, o próximo valor vai ser essas reformas, porque é uma maneira de ser, a razão de existir do governo. Mas pode ser que tem que abrandar as reformas nas negociações para garantir o apoio do deputado e senador ao governo. Você está passando aqui uma temporada no Brasil e, coincidentemente, está vendo de perto todos esses acontecimentos. Como é que você viu essa decisão do TSE em julgar improcedente a denúncia contra a chapa Dilma Temer? Eu assisti. Eu fiquei um pouco surpreendido com o discurso do
do Gilmar Mendes, não é, juiz que deu o voto da Minerva, porque ele começou a falar que TSE não existe para salvar, não é, solucionar os problemas, as crises políticas criadas por os políticos. Então, quando ele começou assim, minha expectativa é que ele ia oferecer um argumento puramente jurídico, não é? Falando sobre as leis eleitorais, os fatos no caso e como aplicar as leis ao caso. Mas, em vez disso, ele citou um cientista político, José Marílio de Carvalho. Um artigo que saiu na Folha algumas semanas atrás, ele citou esse artigo e disse: só 5 presidentes eleitos, desde 1930, conseguiram chegar ao fim do mandato. Isso é instabilidade demais e o julgamento tem que ser consciente sobre essa instabilidade, não pode caçar mandato do presidente, porque o resultado seria um incógnito, não é? Eu não estou disputando a relevância ou o mérito do argumento. Eu estou simplesmente notando que é um argumento político. Sim. Sobre o efeito do julgamento no sistema político. Não é um argumento jurídico. Então, foi surpreendido por isso, porque ele começou a falar que tinha a impressão que ele ia oferecer um julgamento mais jurídico. Então, isso cria, acho que em algumas pessoas, um certo grau de ansiedade, não é, sobre as instituições. Eu falei bastante com meus alunos do IRI, não é, na USP, sobre a percepção deles sobre o julgamento e eles são jovens alunos, então são críticos sobre todas as coisas, mas eles foram críticos também sobre esse julgamento. Mas foi interessante ver a reação dos vários atores, porque quase todos os membros dos partidos principais aceitaram a decisão, apesar do questionamento que você pode fazer sobre a racionalidade ou a lógica da decisão. Mas porque o PT ficou satisfeito porque Dilma foi, não é? O mandato dela foi, o direito dela concorrer, ficar com direitos políticos. PSDB, apesar do fato que foi PSDB que apresentou a ação, ficou porque está aliado ao governo Temer, PMDB, mesmas razões. Então, é uma decisão um pouco surpreendente. Espero que o sistema eleitoral e a legitimidade do sistema, dos tribunais eleitorais podem sobreviver a esse tipo de decisão. A pergunta que você pode ter depois desse tipo de julgamento, se num caso desse tipo, com tanta evidência, com tanta prova de dinheiro ilícito entrando numa campanha, se o TSE não pode condenar nesse contexto, qual tipo de caso é possível condenar? Não é? Talvez se perde o parâmetro do que é condenável. Né? Sim, porque é um precedente e talvez vai ser muito difícil condenar. Então, mas é uma questão para acompanhar, né, no futuro. Sim. O debate público no Brasil tem se tornado cada vez mais polarizado e intolerante, acima de tudo. As pessoas se hostilizam nas ruas, nas redes sociais, para defender determinada ideologia, posição ou até partido político. A minha pergunta é, ainda há ideologia no Brasil e nos partidos políticos? Eles votam à luz das suas ideologias? É um bom debate. Vinícius, por exemplo, meu colega, alega que não tem esquerda e direita no Brasil agora, não tem ideologia. Eu vejo a relevância em algumas áreas de debate. Por exemplo, a questão do Estado, o papel do Estado. Acho que ainda tem um debate relevante entre pessoas que querem um Estado mais nacional desenvolvimentista, com mais intervenção, e liberais, entre aspas, mas pessoas que querem um mercado mais livre, com menos interferência. E nesse sentido, acho que é um espectro clássico de ideologia nisso. No mesmo sentido, nas questões sobre questões sociais, não é? Casamento gay, aborto, comportamento individual, também tem um espectro ideológico que não necessariamente é igual ao espectro sobre o papel do Estado,
Mas, na minha avaliação, ideologia ainda entra no debate. Eu estava brincando com amigos do Instituto, dizendo que vamos criar um jogo de futebol anual entre coxinha e mortadela. Não é só para satirizar essa polarização, que é muito forte. E, na minha visão, às vezes é tão forte e tão pessoal que inibe, estraga o debate, a qualidade do debate público. Não é? Tem uma parcela do conservador, por exemplo, que acha que os partidos de esquerda, não é, PT, PSOL, são tão ruins que você tem que negar o próprio direito de existir desses partidos, não é? Que não é o caminho, né? Eu acho que essa negação é muito ruim. No outro lado, tem pessoas de esquerda que acham que as elites são podres, são corrompidos e são traidores, não é? Que também você tem que negar o próprio direito dessas pessoas falar sobre a situação. E ambas essas negações são ruins, eu acho, para o debate público. A grande conquista dos governos Fernando Henrique Cardoso e Lula é que eles criaram um consenso, não é? Um consenso razoável para dialogar entre, quer dizer, esses partidos de esquerda, essas partes dessa sociedade mais conservadora, e sustentar um caminho viável para o país. Parece que desde 2013, essas manifestações que você mencionou, o país não perdeu um pouco essa capacidade de criar um consenso viável. Existem mais semelhanças entre FHC e Lula do que as pessoas imaginam, né? Acho que sim. Eu vejo esse período como muito consistente em relação aos últimos 4 anos. Tocando novamente na questão da recessão, da crise multidimensional financeira, política e das instituições, né, da credibilidade das instituições que o Brasil atravessa, como é que isso tem afetado a imagem do Brasil na Europa? Para você que é um professor que circula no ambiente acadêmico em todo o mundo, como é que o Brasil tem sido visto lá fora nesse momento? Tem muita ansiedade em Londres, por exemplo. Eu diálogo com investidor potencial, estudante, acadêmicos, e pessoas acham que, por exemplo, tomando só com um caso exemplar, o investidor, às vezes tem ansiedade sobre instabilidade e também corrupção. E a questão da corrupção tem 2 lados, porque no mesmo tempo que nós sabemos que houve muito desvio do dinheiro público, muito propina, no mesmo tempo você tem toda essa estrutura Lava Jato que está condenando. Proibindo. Exatamente. E agora nós vimos que Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, recebeu sentença de 14 anos. Não é uma coisa impensável. Quando eu comecei a visitar o Brasil nos anos 80, é impensável um governador do Estado, ex-governador do Estado, receber uma sentença assim. Então, se o fim da história, como estávamos falando no início, se o fim da história da Lava Jato é um sistema reformado, um sistema que gera mais confiança, que parece que tem menos corução, acho que isso vai gerar mais confiança na pessoa fora. Agora, no meio, é um pouco difícil acalmar essas pessoas. Coisa interessante, se você olha os dados oficiais sobre investimento direto estrangeiro no Brasil em 2016, foi considerável. Acho que colocou o Brasil acho que foi o 5º ou talvez 6º país a receber investimento estrangeiro nesse ano. E isso é impressionante, não é? Isso mostra que, apesar de todas essas dúvidas e o medo da pessoa fora sobre a instabilidade e corrupção no Brasil, que ainda há uma percepção que é um mercado dinâmico, com capacidade de crescer mais, demograficamente muito mais atraente do que a Europa, por exemplo. A Europa é um continente mais velho, com menos capacidade de crescer. E isso é um bom sinal. Se, apesar de toda essa confusão nos últimos anos, o Brasil pode atrair investimento, acho que isso pode dar uma plataforma para um crescimento sustentação maior. para um futuro próximo. Sim, eu acho.
O Brasil viver 2 impeachments num curto período de tempo, no início dos anos 90 e agora e recente com a presidente Dilma Rousseff. Isso fragiliza o nosso sistema político? Boa pergunta. Eu fiquei perplexo ouvindo o discurso do próprio Collor de Mello no Senado na votação, não é, sobre o impeachment. No final, porque ele falou tanto sobre o próprio impeachment dele, que eu não sabia no final do discurso se ele estava contra ou a favor do impeachment de Dilma. Acho que logo em seguida eu percebi que ele estava votando em favor do impeachment dela, mas falando mais sobre o próprio caso dele do que ela. Eu acho que talvez o segundo impeachment é mais problemático na minha avaliação do que o primeiro. O primeiro não gerou muito polêmica, não é? Eu lembro quando o Collor tentou chamar as pessoas para manifestar na rua, em vez disso, ele virou contra ele, né? Todo mundo estava preto, não é? Em vez de verde e amarelo, todo mundo estava vestido preto e não gerou essa ansiedade, eu acho. O impeachment da Dilma gerou ansiedade. Isso foi descrito um pouco nos escritos do Leonardo Avritsky, um politólogo do FMG, que a justificação do impeachment é importante, é não só o procedimento. Não é? Então, se você pode dizer, olha, o procedimento foi totalmente constitucional, todas as tramitações foram obedecidas, tudo bem, eu não estou disputando isso, eu acho que o procedimento foi correto, por isso eu estou contra o uso do golpe para descrever o impeachment. Eu acho que isso é muito infeliz, invocar a palavra golpe para descrever isso, mas a justificação é importante também, porque a justificação tem a ver com a qualidade da decisão, não é? Qualidade do julgamento e a cena dos deputados falando, você lembra, 17 Sim. de abril, esse espetáculo do deputado falando sobre o cachorro que ele tem, a família, a mãe, o clube de futebol. Não, acho que isso expôs um congresso de uma qualidade baixíssima. Sim, isso não foi um carta postal para o Brasil, não é? Esse espetáculo televisado, porque acho que todos nós provavelmente estávamos a expectativa, nós era uma coisa um pouco mais considerada, uma justificação, como eu mencionei sobre a fala de Gilmar Mendes, uma aplicação da lei ao caso. E não foi o discurso que a maioria dos deputados ofereceram, né, nesse dia. Então, isso fragiliza um pouco, eu acho, que as instituições. Sim. Diante dessa crise que abala esses quadros tradicionais da política, esses que inclusive estiveram nessa fatídica sessão do impeachment, é inevitável que a imprensa e as pessoas especulem nomes de fora da política, outsiders, sim. Vislumbrando a candidatura à presidência. O que você acha desses possíveis nomes? Como cientista político, seria uma surpresa se eu diria que é uma coisa boa. Não é? Eu não acredito nessa fala que o outsider necessariamente vai ser melhor. O próprio Trump usou esse argumento, não é? Ele também, diferentemente de alguns, ele realmente foi um outsider, ele nunca foi eleito a nenhum cargo e está dando o que você veja agora. Eu acho que é um governo terrível, não é? Um governo muito incompetente, muito dividido, sem capacidade de avaliar a qualidade das políticas públicas. Então, eu entendo esse apelo, não é? Entendo o charme do outsider. Aconteceu no próprio referendum do Brexit no Reino Unido, não é? Essa fala, o Michael Gove, um dos líderes do movimento para sair da União Europeia, falou: estamos cansados dos experts, não é? Cansados dos políticos públicos profissionais, queremos um outsider. Mas isso, para mim, o engano desse discurso é que qualquer outsider, sendo eleito, ele vira um político profissional, ele tem um cargo eleito, ele não necessariamente vai ser diferente do outro. E preparação é importante. Então, para mim, a coisa mais importante, além dessa distinção entre outsider e insider, é um eleitorado que toma responsabilidade
responsabilidade para a escolha. Não é? Porque é muito fácil votar em alguém, a semana depois esquece quem você votou e começa a criticar os políticos. São todos os mesmos, vão roubar. Mas o cidadão responsável vai pensar, vai tentar votar e cobrar depois. Uma mudança muito importante no meu país foi o jovem entre 18 e 24 anos, nessa última eleição, votou no patamar de 72%. Antes era 40, 41, 42. Finalmente, essa jovem geração acordou. Sim. E percebeu que as políticas públicas favorecem os velhos no meu país, porque os velhos votam muito mais do que os jovens. Então, isso, para mim, é um exemplo de um eleitorado mais responsável, finalmente assumindo um papel que não vai acabar no fim da eleição. E para mim, esse aspecto é mais importante do que se o político é outsider ou não. O próprio João Dória, que às vezes tenta aproveitar essa imagem do outsider, tem uma larga carreira em política. Quer dizer, isso é uma característica da minha profissão, eu acho. O síntese político tem menos fé no amador político. Porque acho que, através do estudo, percebemos que é uma profissão muito difícil, você vai enfrentar muita hostilidade e vai ser muito maltratado pelo público em qualquer democracia atual. O brasileiro tem uma certa fixação pela figura do presidente, do executivo, né? Sim. Quer dizer, escolhe um outsider como um salvador da pátria, mas acaba esquecendo da qualidade do legislativo, como a gente falava. Né? Sim. Aí também mora um problema nessa questão. É importante, uma coisa que o próprio Vinícius, meu colega, falou, não é que toda eleição você escolhe o presidente, mas também o Congresso, que é super importante, como nós sabemos. E eu vi vários ciclos do Salvador da Pátria na história do Brasil. Não é? Eu comecei em 85 com José Sarney, e acho que o Brasil tem essa tendência de criar Salvador e rapidamente é muito iconoclástico nesse sentido, que cria Salvador da Pátria facilmente, mas também quebra. Collor de Mello, né? O ciclo foi 2 anos, basicamente, 2 anos e meio. Não tem sustentação, né? Sim, o próprio Fernando Henrique, o primeiro mandato ele foi muito popular, no final do segundo mandato ele foi com muito baixa popularidade. Lula também sofreu essa mesma exaltação e queda. E como eu estava dizendo, que um eleitorado um pouco mais comprometido, mais consciente, talvez vai, em vez de criar esses salvadores da pátria e depois destruí-los, vai pensar sobre a relação com o membro do Congresso, né? como a relação principal, a relação mais importante. Sim. E cobrar desse membro do Congresso. Bom, para entrarmos na reta final, Anthony, falar um pouquinho agora do King's College, do Brasil Institute, que vocês mantêm em Londres. Qual é a percepção dos estudantes que você orienta, que estão nesse momento buscando o Brasil Institute e pesquisando o Brasil? Qual a percepção desses estudantes sobre o momento atual do país? E queria que você discorresse um pouco sobre como é que surgiu o Instituto, qual é a proposta pedagógica desse Instituto. O Instituto foi criado em 2008, em parte porque o Centro dos Estudos Brasileiros no Oxford fechou e houve uma oportunidade de criar algo em Londres. No mesmo tempo, King's criou, além do Instituto Brasil, o Instituto Índia, China, América do Norte e África. Então, reflete um pouco essa euforia sobre os BRICS, em 2010, 2011. E nós sofremos um pouco com as crises econômicas e políticas do Brasil, porque nossos números para o mestrado eram maiores alguns anos atrás. Agora acho que tem um pouco mais preocupação sobre a economia do Brasil, por exemplo. Tem menos concurso nas universidades, tem menos recurso para pesquisa. Então, mas
o aluno nosso, nós temos vários europeus, por exemplo, interessados no Brasil, fascinados pela cultura do Brasil. Eu diria que a maioria são atraídos não por causa das coisas que eu ensino, ciência política. Isso não atrai o aluno típico. O que atrai é música brasileira, capoeira, cinema, teatro, literatura. A cultura como um todo. A cultura. Isso é uma atração e às vezes depois o aluno começa a estudar um pouco mais economia, política. E alguns deles querem morar no Brasil, querem estagiar, trabalhar. Muitos têm namorado ou namorada brasileiro. Sim. Isso é parte fundamental. E também alguns querem ser acadêmicos. Não a maioria, mas alguns doutorandos vão para universidades e vão pesquisar, continuar pesquisando. Isso é muito gratificante ver, porque através dos nossos convênios, por exemplo, o convênio com o IRI, na USP, temos muito projeto de pesquisa em comum com acadêmicos aqui no Brasil. E é importante também não só objetificar o Brasil e estudar o Brasil como um outro que o estrangeiro vai olhar, mas trabalhar com brasileiros sobre os temas que os brasileiros estão interessados, né? Então, pesquisar com o Brasil e não só pesquisar o Brasil. Sentir a realidade do país mesmo. Sim, isso é uma tentativa. Por isso, o doutorado junto, por exemplo, exige que o aluno fique aqui na USP 1 ano, no mínimo. Uma pesquisa no Brasil. No Brasil. Então, vai sair com um pouco mais conhecimento dos problemas e as visões das pessoas aqui. Ótimo. Antônio, obrigado pela presença no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.